Fala investidor, tudo certo? Sou Caio Azevedo e seja muito bem-vindo a Educa Invest, o seu canal de educação financeira e investimentos. E hoje vamos falar sobre um assunto muito importante que é como lidar com as dívidas. Se você está passando por problemas financeiros e tem dívidas acumuladas, este vídeo é para você, porque aqui eu vou te dar algumas dicas práticas e eficientes para você sair dessa situação. Então, se você está pronto para aprender como lidar com suas dívidas, já deixa o seu like e se inscreva no canal, pois toda semana estamos postando conteúdo novo para te ajudar a melhorar a sua relação com o dinheiro. Tá preparado? Então, vamos nessa! E para começar, dá uma olhada nesse gráfico que mostra o percentual do endividamento das famílias aqui no Brasil. E as barras azuis representam as famílias que ganham até 10 salários mínimos de renda. Já as barras verdes representam as famílias que recebem mais de 10 salários mínimos. E sabe o que isso significa? Que aquela frase não é sobre o quanto você ganha, mas sim sobre o quanto você gasta. Ela está realmente certa. Porque, como você pode ver, tanto as famílias que ganham acima de 10 salários mínimos como as famílias que ganham abaixo disso, elas sofrem do mesmo mal, o endividamento. E esse endividamento foi muito acentuado a partir de 2019. A explicação para isso é que a queda dos juros para nível abaixo dos dígitos lá em 2018 estimulou o uso do crédito e, consequentemente, o maior endividamento entre os brasileiros. E no pós-pandemia, os consumidores então precisaram buscar mais crédito, mesmo em um contexto de alta dos juros. Alguns grupos para tentar adquirir itens de primeira necessidade, já outros grupos para retomar o consumo que ficou reprimido no período do lockdown, a famosa demanda reprimida. Isso refletiu no crescimento da parcela de endividados do país nas duas faixas de rendas pesquisadas. Mas Caio, diante desse contexto, o que pode ser feito para amenizar então a situação? Pois bem, aqui estão as 5 dicas que podem te ajudar. E o primeiro passo para lidar com as dívidas é entender exatamente o que você deve e para quem você deve. Isso pode parecer chato, mas é necessário. Pegue então um papel e uma caneta, um bloco de notas do seu celular e anote todas as suas dívidas, incluindo o valor total, o prazo de pagamento e a taxa de juros. Isso ajudará a você ter uma visão global e clara da sua situação financeira atual e criar um plano para lidar com as dívidas. Não tem para onde fugir. Essa etapa inicial é extremamente necessária para decorrer das próximas etapas, ok? E o segundo passo, então, é negociar com os credores. E se você está com dificuldades para pagar suas dívidas, é importante negociar com seus credores para chegar a um acordo. Entre em contato com eles e explique a sua situação financeira. Muitas vezes, os credores estão dispostos a fazer acordos, como reduzir taxas de juros ou estender prazos de pagamento. Mas não se esqueça, é importante cumprir a sua parte do acordo para não acabar acumulando ainda mais dívidas, ok? E com isso, você pode ir para o passo 3, que é priorizar suas dívidas. Então, agora que você já sabe tudo o que deve, concentre-se em pagar as dívidas com taxas de juros mais altas primeiro. Isso ajudará a reduzir o valor total que você deve a longo prazo e economizará dinheiro em juros. Mas não se esqueça de pagar pelo menos o mínimo de todas as suas dívidas para evitar mais juros e multas. Combinado? E o passo 4, então, é corte gastos desnecessários. Parece óbvio, mas o óbvio muitas vezes precisa ser dito. Para lidar com as dívidas é importante cortar gastos desnecessários e direcionar seu dinheiro para pagá-las. Mas não precisa ser nada radical. Analise suas despesas mensais e veja onde você pode economizar. Cancele assinaturas que você não usa, reduza suas contas de telefone, de TV por assinatura, faça suas próprias refeições em casa em vez de sair para comer fora. Pequenas economias podem fazer uma grande diferença. E não se esqueça,
é importante continuar se divertindo, aproveitando a vida, mas de forma consciente e responsável, ok? Passo 4, entendido? Então bora pro passo 5. Mantenha-se motivado. Que fique claro, lidar com as dívidas pode ser um processo difícil e demorado, mas é importante manter-se motivado e continuar seguindo em frente. Celebre cada pequena vitória, como pagar uma dívida ou economizar dinheiro em alguma conta. Encontre um amigo ou membro da família para lhe apoiar e incentivar ao longo desse caminho. E lembre-se, lidar com dívidas não é um processo fácil, mas é possível e vale a pena. E quer um exemplo prático de como usar essas 5 dicas? Então, vamos lá. Imagine que você tem uma dívida de cartão de crédito que está se acumulando a juros altíssimos. Se você não agir rapidamente, essa dívida pode ficar cada vez maior e mais difícil de pagar. Então, o que você deve fazer nesse caso? Primeiro, faça uma lista de todas as suas dívidas, incluindo essa do cartão de crédito. Verifique qual é a taxa de juros da dívida e quanto você precisa pagar por mês para quitar a dívida em um prazo ali razoável. Depois, entre em contato com a empresa ali do cartão de crédito e negocie os novos termos de pagamento. Como eu disse antes, muitas vezes as empresas estão dispostas a reduzir a taxa de juros ou parcelar a dívida em mais vezes para facilitar o pagamento. Enquanto isso, você já pode ir cortando os gastos desnecessários e economizando dinheiro para pagar a dívida o mais rápido possível. Inclusive, considere usar o dinheiro que você economizou para pagar um valor maior do que o mínimo da fatura do cartão de crédito. E outro exemplo que pode ocorrer é o seguinte: suponha então que você tenha uma dívida com um amigo ou com um familiar. Você ali pediu dinheiro emprestado para cobrir uma despesa inesperada na vida e não conseguiu pagar de volta no prazo acordado. Agora, a dívida está pesando em sua consciência e você não sabe como lidar com a situação. Em primeiro lugar, é importante ser honesto com seu familiar ou amigo. Admita que você está com dificuldades para pagar a dívida e proponha um novo plano para o pagamento. Ofereça-se para pagar a dívida em parcelas menores ou em um prazo mais longo que o inicialmente combinado. E lembre-se que é importante de cumprir um novo acordo de pagamento que você fez com seu amigo ou com seu familiar. Se você estiver com dificuldades para honrar o compromisso, não hesite em falar novamente com essa pessoa para ajustar os termos de pagamento, ok? Em resumo, se você tem uma dívida com um amigo ou familiar, seja sempre honesto e proponha um novo plano de pagamento. Ofereça garantias e cumpra o acordo de pagamento que você fizer. Com isso, você pode manter o relacionamento saudável com seus entes queridos e evitar problemas financeiros no futuro. Tudo bem? E aí, gostou das dicas? Lembre-se que lidar com dívidas pode ser um processo difícil, mas com certas estratégias e atitudes certas, você pode sair dessa situação. Obrigado por assistir e até a próxima. Um forte abraço e valeu!